Paz, pastor Márcio. Paz, paz. Esperar as pessoas chegarem por aqui. Tudo bem, pastor Márcio? Hoje nós vamos estar falando sobre casamento com a nossa amada Débora de Sá. Caderninho na mão, canetinha na mão para anotar tudo. Oi, Lu, paz. Bloquinho na mão, canetinha na mão para anotar todos os detalhes. Só falta a Débora entrar. Paz do Senhor, amor. Quanto tempo? Sempre esqueço do som, Luzilene. Lu. Sempre esqueço do som. Eu acho que meu relógio está adiantado. Eu até baixei uns louvores no meu celular, no outro celular, para colocar aqui como fundo, né? Sempre esqueço, amiga, sempre, sempre, sempre. Sempre esqueço. Eu não sei como é que coloco o louvor direto aqui nesse celular. Eu peguei outro celular para colocar. Entendeu? Só que acabou que eu esqueci. Eu deixei ele ligado o tempo todo. José, pai José. Eu deixei ele o tempão ligado, aí descarregou. Para vocês que estão chegando agora, hoje nós vamos falar sobre casamento, né, com a amada Débora de Sá. Ela vai estar nos deixando algumas coisas sobre casamento, relacionamento, tudo baseado na Bíblia. Pois é, Lu, eu pego outro. Eu tava com o celular parado, aí falei, eu vou baixar várias músicas para colocar no fundo, né? Esqueci completamente. Não que eu tenha esquecido. Amém também, pastor José. Pastor José. Amém, amém. Eu acho que eu entrei um pouco mais cedo. Falta 3 minutos, eu acho, para as 10, né, Lu? Acabei entrando um pouco adiantada. E aí, gente, como é que tá aí as coisas? Como é que estão aí? Se eu soubesse cantar igual a Luzilene, né? Eu estaria aqui como? Louvando, né? Ministrando algo através de louvor. Débora de Sá, paz. Débora, paz. Eu vou chamar aqui a Débora, que ela já chegou. Tem muita gente ainda que não chegou aqui ainda, mas provavelmente vai estar chegando, porque costumam chegar umas 10h05, 10h10, né? Já tô com o meu bloquinho aqui, preparada para receber de Deus, caneta. Já estou pronta, Débora. Bíblia, né? Que não pode faltar. Estou preparadíssima. Vou te chamar aqui. Prepara o chute da vitória, vem resposta. Paz, amada. Graça e paz, amada. Deixa eu Como é só... que Aqui. Tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. tudo bem? Eu acho que meu relógio estava adiantado, acabei entrando, acho que 5 minutos antes das 10. Mas o pessoal está chegando agora. 10 horas. O meu relógio tá certo aqui. Ah, então tá certinho. É só fixar aqui o comentário.
Você quer fixar o tema, né? É, Conseguiu? não consegui, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu também não consegui, não. Não consegui, Débora. Vamos ver. Paz para todo mundo que está chegando. Paz, graça e paz para todo mundo. Bom, Graça e paz. estamos aqui com nossa amada Débora, Débora de Sá, né? Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, ungida e consagrada por Deus para este negócio, né? Agradeço a Deus por você ter recebido esse convite. Louvo a Deus por sua vida, pelo seu ministério, sua família, e que nós venhamos a aprender, né, um pouco mais. Estou aqui com meu caderninho, porque eu preciso muito, 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 muito com a minha caneta. Vocês aí separam o caderno, a caneta, porque eu creio que vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Amém, graças a Deus. Aluna boa é assim, né? Já prepara o Né? caderninho para Pelo amor de anotar, né? A minha Olha, oração hoje graças foi a essa: Deus. Senhor, usa a tua serva porque eu preciso. Obrigada. Na hora que você quiser começar, pode começar, tá? Se você quiser orar antes. Olha, tá entrando bastante gente. A minha mãe, a pastora Rosvalda, Pastora entrando. Rosvalda, paz. Pastora Rosivalda. E tem Bom, uma graça e paz a todos. Graça e paz a todos que estão entrando agora, né? Vai entrar mais gente, que a gente acabou de começar a live. O som tá legal, tá tá? entendendo bem, tá escutando bem? Que bom. Porque nas últimas lives eu percebi que meu áudio estava baixo. Aqui tá ótimo. Tá bom, né? Graças a Deus. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui podendo compartilhar um pouco de graça, de amor, de verdade de Deus. Queria agradecer à irmã Edna que me convidou, né, por esse convite muito especial. Eu fiquei muito feliz, assim, muito grata, né? Porque Deus, ele separa as pessoas e une as pessoas mesmo à distância em seus propósitos. E nós estamos aqui para cumprir o chamado que o Senhor nos deu, o propósito que o Senhor nos conferiu. E hoje nós vamos falar um pouco sobre casamento. A minha oração, para começar, é que Deus abra os olhos do entendimento de cada um que esteja assistindo, né? A oração de Amém. Efésios, eu sempre faço essa oração quando eu vou começar uma ministração, ou quando eu vou começar algum propósito, assim, onde tem pessoas participando, escutando. Eu sempre oro para que o Senhor abra os olhos do entendimento. E neste momento, eu oro para que Deus abra os olhos do entendimento de cada um que está entrando aqui e participando dessa live, para que possa compreender as grandezas de Deus, os propósitos de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Amém. O tema hoje é sobre casamento, então nós vamos começar falando tudo que envolve o universo do casamento. Mas, para deixar bem claro aqui, eu vou focar bem nas mulheres, porque eu trabalho, né, com mulheres, eu ajudo mulheres a transformar os seus lares num pedacinho do céu. O propósito de trabalhar com mulheres nasceu assim no coração de Deus, né, para minha vida, quando eu comecei a analisar mesmo e enxergar muitas mulheres casadas que viviam ao meu redor, pessoas com quem eu convivia e vendo a fragilidade dos casamentos que estavam ao redor, muitas nas igrejas, pessoas cristãs.
porque o meu trabalho é apenas com mulheres casadas e cristãs. Aí, de repente, tem alguma pessoa que entrou, que não é casado, não é cristão. O propósito dessa live é para falar sobre casamento. Então, assim, o meu foco é trabalhar com mulheres casadas e cristãs. Eu já deixo claro para a pessoa entender, identificar, né, qual que é realmente o meu trabalho. Porque eu preciso identificar exatamente para que eu possa focar nessa mulher que tem um princípio único, porque não importa a denominação da igreja, nós somos um povo que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, todos Amém. nós, independente, né, do tema da sua igreja, da placa da sua igreja, todas nós somos cristãs, filhas de um Deus soberano, poderoso, que tem um propósito com o casamento, que tem um propósito na vida da mulher. Que determinou uma função para a mulher no casamento. Então, assim, nós vamos falar do casamento, mas o foco maior é na mulher no casamento. Eu falo para mulheres, então eu vou sempre estar focando nessa área. Então, deixo bem claro para todo mundo entender, né? E focar bem no assunto em questão que nós vamos falar. Para começar, eu queria falar uma coisa assim, sobre os propósitos de Deus para o casamento. Quando Deus instituiu o casamento, é para a formação da família. Nosso Deus é um Deus que ama a família. Então, o propósito de Deus com o casamento é instituir uma nova família. Nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 24. Vou estar sempre acompanhando com a Bíblia, porque existem muitas versões, né, bíblicas. E, portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, assim, a Bíblia, por ter sido escrita, né, há mais de 2000 anos, então ela tem uma linguagem assim, mais formal, ela tem uma linguagem mais tradicional. Dependendo da sua tradução, vai ter uma forma de falar, né? Então, assim, muitas pessoas têm muita dificuldade de entender a Bíblia por conta das formalidades que está escrita na palavra. Então, nós precisamos, para compreender a Bíblia, ter em mãos dicionário, ser estudante mesmo assídua da palavra de Deus. Nós precisamos, como cristãs, ter um posicionamento firme e espiritual, de aprender e conhecer a Deus. Lá em João, o Senhor Jesus fala que a obra dele, né? Tem muitas pessoas que muitas mulheres casadas que querem fazer a obra de Deus e ela acredita que a obra de Deus é ir para a igreja, participar dos seus grupos na igreja, que a obra de Deus é missão. Mas a obra de Deus é conhecer Jesus. O próprio Senhor Jesus falou. Ele falou assim, a obra de Deus é que conheçam a mim. Então, assim, nós precisamos conhecer Jesus. É o primeiro passo para uma vida de sucesso. É conhecer Jesus. Jesus é o nosso Deus e nós precisamos conhecer Ele. Sem o conhecimento do Senhor Jesus, sem o conhecimento do que é Deus, do que faz parte da nossa salvação, fica muito difícil uma pessoa ela ter de fato sucesso. E para desenvolver um casamento realmente bíblico, um casamento estruturado, um cristão precisa entender sobre a salvação dele. Ele precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Ele precisa entender a vontade de Deus na sua vida. Porque todo mundo acha que é só chegar e falar sobre casamento é assim, dica essa, dica aquela outra. Isso é quando se trata de psicólogos, psiquiatras, que vai lá e dá uma informação, uma dica, né? Nós cristãos não vivemos de mágica, nós vivemos de fé. É a nossa fé que sustenta a nossa vida e nos traz vitória. A Bíblia fala que a fé traz vitória. É pela fé que nós vencemos. E para ter um casamento abençoado, sucesso, um casamento bom, feliz, agradável, harmonioso, né? Não é fácil, mas é possível. O primeiro passo para ter um casamento estruturado, o primeiro passo é você entender
o que é que o Senhor Jesus diz em sua palavra sobre casamento. Começando com o homem deixando o pai e a mãe e se apegando à sua esposa. Muitos casamentos já começam desestruturados, né? Já começa o marido ou a esposa não desapegou da família, de origem. Isso gera muitas polêmicas, isso gera muita discussão, isso gera muita frustração nos casamentos. Mas o primeiro passo começa quando a pessoa ela entende que ela precisa desapegar da família de origem para se apegar à sua família que vai ser constituída a partir do casamento. Não estou falando para você abandonar seu pai, sua mãe, nem seus irmãos, hipótese nenhuma, porque eu amo a minha mãe, falo com ela todo dia e toda hora que preciso eu vou falar com ela. Mas a família ela começa a ser constituída a partir do casamento. Então hoje, eu e meu esposo, Cláudio, que eu até nem falei, nem citei, né? Ele é um homem de Deus, um homem maravilhoso, o perfeito que Deus me deu, né? Como dizem Coríntios, quando vier o que é perfeito, então que não é perfeito desaparecerá. Então a perfeição de Deus na minha vida, assim, foi este homem de Deus, maravilhoso, lindo, bom, graças a Deus, generoso, um companheiro mesmo, um amigo. Ele constituiu família comigo, graças a Deus. Eu posso hoje testemunhar que meu casamento é uma bênção. Meu casamento, de fato e de verdade, está cumprindo o propósito de Deus aqui na Terra. E eu, como esposa, estou neste caminho, neste caminhar de cumprir este propósito, de entender o propósito que Deus quer para a minha vida, para a vida do meu esposo, e ser ajudadora que o Senhor determinou em sua palavra. Cada um tem uma função no casamento. Então, mulheres, apostos aí, anote a sua função, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. Precisamos entender. No mundo, as pessoas hoje em dia, elas pregam autoestima, elas falam que a mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser, que a mulher é dona do próprio corpo, que a mulher é isso, aquilo, aquilo outro. Isso no mundo. Na vida secular, lá fora do cristianismo, tá? Vamos dizer até culturalmente da nossa nação. Mas nós não temos a cultura da nação. Nós temos uma cultura cristã. A nossa cultura cristã, ela vem do que o Senhor Jesus ensinou. E as nossas práticas têm que ser as práticas ensinadas pela palavra de Deus. No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos maridos, a vossos próprios maridos, para que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, assim, o primeiro passo da mulher no casamento, ela tem que entender como que funciona a hierarquia do casamento, instituída por Deus. Não é o que as pessoas falam aí fora, não é o que é estabelecido no mundo, não é o que a especialista em relacionamentos fala, não é o que a blogueira fala. Muito menos que as novelas, os filmes, a televisão ensina. É o que Deus instituiu e Ele ensina. Deus só instituiu um caminho de sucesso, de vitória. Deus, Ele quer um casamento feliz, de verdade. Pessoas harmoniosas, paz, um verdadeiro pedacinho do céu aqui na terra. É isso que Deus quer. Então, assim, para que a gente alcance esse casamento feliz, nós precisamos entender a hierarquia do casamento. Em 1 de Pedro, no capítulo 13, ele fala assim: vós, mulheres, sede igualmente submissas ao vosso marido. Igualmente, seja igualmente, porque o marido também tem que ser submisso à mulher. A gente acha, né, porque muitas pessoas, até pastores, ensinam sobre a submissão feminina, que a mulher tem que ser submissa ao marido, que o marido, blá, 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 blá. Não. A mulher ela tem que ter essa obediência ao marido em forma de submissão bíblica, sim.
Mas também a Bíblia fala que antes da mulher se sujeitar ao marido, ele fala, sujeitai-vos uns aos outros. Então, assim, é necessário que haja, em Efésios 5:2 fala, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, assim, para que haja de verdade uma transformação, uma mudança, para que haja realmente casamento feliz, é necessário que um se sujeite ao outro. Alguma irmã pode perguntar, mas o meu esposo não é cristão. Então, como que é que vai ser essa submissão, sendo que ele não está submisso a Cristo? Eu te falo uma coisa. O apóstolo Pedro, ele fala que nós, quando nós obedecemos numa forma de submissão ao nosso esposo, bíblica, né? Que tem pessoas que querem que a gente faça coisa que não é bíblico. Então, a gente tem que ter cautela, tem que ter sabedoria. Não é tudo que uma cristã pode fazer. Então, tem coisas que nós, como cristãs, temos que nos sujeitar primeiramente a Cristo. Depois, a gente se sujeita a qualquer pessoa, como a Bíblia ensina, sujeitai-vos uns aos outros, uns para com os outros. Marido se sujeita à mulher, mulher se sujeita ao marido, em temor a Cristo. Então, nós temos que ter essa sabedoria e saber discernir essas coisas. Aí ele fala que a mulher, quando ela tem esse procedimento, ela ganha o homem sem palavras. Muitas vezes, nossas casas, nós, as mulheres de Deus, né, com nossos maridos, nós enfrentamos algum tipo de conflito na nossa vida e a maneira que a gente ganha o nosso marido é calada. É no procedimento, é no comportamento. Então, assim, desculpa. O apóstolo Pedro, ele fala aqui que o procedimento da esposa, e quando o marido ele observa esse comportamento honesto, cheio de temor, ele é ganho sem palavras. Então, às vezes, porque a gente tem muita informação. Aí fora tem todo tipo de pessoa ensinando como salvar casamento, como restaurar o lar, como esposa manipular o marido, tem muita informação, tem todo tipo de informação aí fora. Mas nós só podemos seguir um tipo de comportamento, nós só podemos seguir um tipo de informação. Que o Senhor instituiu. Porque no momento que eu começar a pegar algum tipo de instrução aí fora, começar a manipular o meu marido, eu já não estou me sujeitando a ele, nem ele a mim. E já estou começando em prática de desobediência ao Senhor. Que a Bíblia fala que nós temos que andar em honestidade. Então, quando eu começo a praticar tipo de manipulação, fazer truques psicológicos para o meu marido me olhar, me ver, me enxergar, alguma coisa assim, porque aí fora tem todo tipo de informação e as pessoas elas ensinam esse tipo de comportamento. E a mulher, como ela é uma mulher sábia, ela tem que entender que ela precisa, em primeiro lugar, para que haja mesmo mudança de vida, mudança no casamento, ela precisa se submeter ao Senhor Jesus. Porque a partir do momento que uma pessoa ela se submete ao Senhor Jesus, acaba de fato e de verdade. Brigas, discussões, contendas, pautas, porque muitas brigas são geradas de pautas, porque o marido às vezes não tem condições, a esposa tem mais condições que o marido, e aquelas contendas que geram conflitos, muitos deles vão até ao final de um casamento, a separação mesmo, por causa muitas vezes de uma coisinha pequena que começou lá atrás. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e quando vê, a situação fica insustentável. Isso mesmo. A irmã Lu falou aqui alguma coisa sobre, para compreender o sujeitar ao marido, precisamos conhecer a palavra de Deus. Verdade. De fato e de verdade. Você só consegue se sujeitar a algo que você conhece. E a Bíblia aqui institui nós, mulheres, se sujeitar ao esposo e o esposo se sujeitar à esposa. Porque, de qualquer maneira, como cristão, todos nós temos que nos sujeitarmos uns aos outros. Então, assim, para que você cumpra um princípio, você precisa conhecê-lo. Eu criei um curso que chama Mulher Inabalável. Neste curso, eu criei 7 regras, que não foi, é óbvio, criada por mim, já está na palavra de Deus,
que é o segredo de um casamento bem estruturado e feliz. E começa pelo conhecimento. Você precisa conhecer. E eu citei como 7 regras, né? Para gerar mudanças e crescimento. A primeira regra seria conhecer os princípios de Deus. Você precisa entender o que é Deus, conhecê-lo de fato, de verdade, porque muitas pessoas têm conhecimentos de práticas religiosas. Vão para a igreja, dobram os joelhos e ora, lê a Bíblia, lê a palavra da leitura e vem para casa e volta para a igreja e vai nesse ciclo vicioso. Mas no dia a dia, ninguém pode pisar no pé dessa pessoa. Verdade. Na fila do caixa do supermercado não pode ter ninguém na sua frente. A pessoa já fica estressada, já fica irritada. No trabalho, ninguém pode ficar na fila do café. A pessoa já está estressada. Ai, meu Deus, tem uma pessoa na minha frente. Então, assim, como cristãs, nós temos uma conduta. E essa conduta passa pelo princípio do Senhor. E os princípios de Deus, eles são imutáveis. Os princípios de Deus são as regras de Deus. Essas regras são as leis que ele instituiu. E é a única verdade absoluta. Nós precisamos entender os princípios de Deus para poder cumprir. Porque como é que eu vou cumprir um princípio que eu não conheço? Muitas mulheres, elas conhecem práticas religiosas, conhecem ciclo de oração, conhecem jejum, vigília, mas não conhecem Jesus. Quem muda a vida de uma pessoa não é prática religiosa. Quem muda é Jesus. Quem muda é o conhecimento da palavra. E a Bíblia, ela deixa isso bem claro como a água, assim, para que a gente não tenha dúvidas. Nós precisamos conhecer a quem nós servimos. Eu deixo um alerta bem grande assim. Conheçam Jesus. Se está passando por algum problema, não conhece Jesus. Não estou falando que um eventual problema na sua vida é porque você não conhece Jesus. Estou falando assim. Está achando um problema grande demais, está convivendo com uma situação muito difícil e você não sabe o que fazer, está precisando conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, você vai saber o que fazer. Nem que seja dobrar o joelho e clamar a Ele, porque Ele escuta e responde. Verdade. O segredo para ter um casamento de sucesso começa na obediência. Obedecer os princípios de Deus, obedecer ao Senhor Jesus de fato e de verdade. Uma vida que pratica a palavra de Deus. Muitas pessoas acham tão difícil, meu Deus, mas como é que eu faço para ser boa? O que eu tenho que fazer? Seja boa, amada, só isso. Obedeça. É como tomar água, é como ir no banheiro, é como comer. Obedeça dessa maneira. É a prática no dia a dia. Não é uma prática religiosa. É uma prática de fé. Acordar com o Senhor, dormir com o Senhor. As pessoas, elas separam Deus da vida delas. Deus entra na vida delas naquele momento que ela vai para a igreja. Deus sai da vida delas quando elas voltam para casa. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Precisamos ter uma vida diária com o Senhor, na prática da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não se afasta de nós. Então, 24 horas da nossa vida, estamos na prática da palavra de Deus. Em Romanos 12:2, diz o seguinte. Eu vou ler na palavra, mas eu já sei de cabeça, né? Porque é um versículo que eu sempre leio. E eu leio em muitas versões. E eu prefiro a versão Almeida corrigida e atualizada, mas a minha versão aqui é só Almeida corrigida mesmo. Então vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no casamento, eu preciso renovar a minha mente quanto o que é casamento, o que é que Deus fala sobre casamento. Eu preciso renovar a minha mente nas questões do casamento. Porque enquanto eu não fiz isso, eu sofri. Porque quando eu casei, ninguém nasce sabendo o que é casamento, não.
Ninguém nasce, pronto, a gente brinca de boneca quando é criança, a gente brinca de casinha quando é criança, mas é diferente. Porque quando você casa, o seu marido não é aquele brinquedinho, aquele bonequinho que é o seu marido na brincadeira. Na vida real, seu marido ele tem vontades, ele tem desejo, o seu marido ele é um ser diferente e a parte de você. Você se torna uma só carne com ele, mas ele é outra pessoa, que tem outro pensamento, outra crença e outros costumes, outros valores diferentes do seu. Às vezes, nós achamos que o outro pensa igualzinho a gente, passa 20 anos casado e descobre que a pessoa não pensava, nunca pensou igual a você. Quantas mulheres que foram e viveram casadas por 40 anos, aí quando chegou no final da vida, tem gente que fala assim, quando o homem ficou rico, ele largou a mulher. Não é bem assim. Nós sabemos que pela palavra de Deus não é isso. Mas assim, depois de muitos anos, a pessoa foi e largou aquela mulher. Aí a pessoa, uai, mas todos os dois sempre estavam juntos, fazia tudo junto, pensava junto, era tudo. Não era nada disso. Muitas vezes, porque a mulher nunca quer aprender a mudar a vida dela. Ela nunca quer mudar, ela não quer aprender. Ela acha que ela já sabe tudo. Ela já nasceu sabendo ser casada. Quando, na verdade, nós nascemos e nossa mente é programada para um conto de fadas. Os filmes, as novelas que muitas vezes assistimos, as séries, sempre traz coisas românticas, fantasiosas, é muito amor, é muita luz, é muito brilho. E nós crescemos com essas coisas na nossa cabeça. Quando a gente acha que vai encontrar um príncipe encantado num cavalo branco, que vai trazer flores todo dia, que vai fazer reverência pra gente, igual é nos filmes. Aí você casa com um homem normal, que nunca teve prática nenhuma, nunca entregou uma flor para ninguém. Aí a pessoa fica enganada aqui, ó. Marta tá falando, o amor romântico engana mesmo. Engana, as pessoas, elas acham que aquilo é o correto, que é daquela forma que todo mundo vive. Bem, quando cai na realidade, pessoas normais, vivendo uma vida normal. O seu esposo não era acostumado nem dar uma balinha para ninguém. Aí quando você casa, você fica esperando lá dia e noite. E cadê meu chocolate na Páscoa? Cadê meu presente de Natal? E não é igual nos contos de fada. Verdade. Mas existe uma forma, não é isso, gente? Existe uma forma disso funcionar. E como que é? Quando você se submete ao Senhor Jesus. Quando você se submete ao senhorio de Cristo na sua vida, aí sim você começa a viver uma nova vida, uma obediência a Deus, e Deus começa a cumprir aquilo que Ele prometeu para o casamento, para a sua vida. Isso aí começa as coisas mudarem. A Marta está falando aqui, não demora para... A verdade é verdade. Casa é tudo flores, depois de repente... A mulher sempre fala isso, eu não conhecia ele, eu não sabia que ele era desse jeito. Quando eu casei com meu esposo, eu já sabia que ele era do jeito que ele é hoje. 5 anos atrás eu conheci ele, e eu já sabia que ele era do jeito que ele é hoje. Porque antes de eu casar, eu além de já estar informada, já tinha buscado conhecimento em Deus, já tinha aprendido muito sobre relacionamentos, já tinha crescido muito, já tinha expandido a minha mente, já tinha me submetido a Cristo com a questão do meu papel feminino. Então, quando eu conheci ele, que eu vi as deficiências dele, os defeitos dele, o que ele era de verdade, quando a gente casou, não mudou. Nada mudou, porque ele já era daquele jeito. Mas uma boa parte não é assim. Na maioria das vezes não é assim. Nós sabemos que não é assim. Deus mudou muito a minha vida depois do casamento, mudou 100%. Porque eu precisei mesmo viver o que eu falava, praticar a palavra de Deus, para ver cumprir as promessas de Deus na minha vida. E Deus cumpre. Tudo aquilo que está na Bíblia começa a fazer sentido e funcionar para você. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou testemunha viva da glória de Deus no casamento. Eu sou testemunha viva da glória de Deus no dia a dia. Quando eu comecei a praticar a palavra de Deus, começou as coisas a mudarem na minha vida. A Rosimeire está falando, conhecimento um pelo outro é diário. Isso é verdade. Verdade. Mas quando a gente conhece uma pessoa,
de fato, ela sempre demonstra o que ela é. Isso aí. Algumas por um tempo consegue esconder, né? Tá coçando o olho aqui. Algumas pessoas, assim, ela consegue esconder uma coisinha ou outra. Mas, de fato, todos nós, por mais que usamos máscaras, não estou falando de máscara por causa do coronavírus, estou falando literal, nós demonstramos já de cara quem a gente é. Mas o outro, por estar apaixonado, aquela coisa toda, vai lá, né? E fica se enganando pela paixão. A paixão, em Provérbios fala, a paixão, a mulher apaixonada é louca, é loucura. Gente, quando a gente começa a ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, as coisas realmente começam a fazer sentido. A paixão, ela é loucura mesmo. A gente vê a pessoa de um jeito, quando na verdade ela é de outro. Verdade, isso aí. Não é? E numa boa parte, nas igrejas não se ensina, salvo aqueles seminários de casais que tem, eu não estou criticando nenhuma igreja, mas assim, às vezes uma aqui outra ali, mas não se ensina a pessoa entrar na igreja, não é casada, ensina ela a casar. Você vai casar, esse é um procedimento da mulher casada, esse é o procedimento do esposo. Eu vou chegar nos esposos ainda. No esposo, como que é que tem que ser, comportamento, e assim como que tem que ser, tá, entendeu? Não tem isso. Então a pessoa vai lá, casa, ou então a pessoa nem tá na igreja mais, porque já se afastou. Tem muitas pessoas que estão afastadas da igreja e tem um crescimento, assim, um conhecimento cristão, mas estão afastadas, vão para a igreja de vez em quando, voltam, casa e descobre que a pessoa não era nada daquilo que ela imaginou. Porque estava apaixonada e depois vem a realidade da vida. Mas para tudo Deus tem uma saída. Para tudo Deus tem um jeito. Para tudo, tudo. Desligue o cérebro que traz a razão e conhecer. É verdade. A paixão é como se a pessoa tivesse um pouco alcoolizada, que a Marta está falando. A Bíblia e a ciência explica isso. É verdade. Então, assim, em tudo, a Bíblia, ela, na verdade, ela prova o seu valor desde o início do casamento até a sua morte. A Bíblia ensina como viver em todas as áreas da nossa vida. Ela ensina a nossa prática diária no casamento, ela ensina a nossa prática diária como mães, ela ensina a nossa prática diária como filhas, ela ensina a nossa prática diária como cristã, como ovelha na igreja, como pastor, como em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia, ela ensina nossas práticas diárias. Sempre falo prática diária, comportamentos e hábitos que nós fazemos no dia a dia. Porque não adianta, o que muda mesmo é exatamente isso, é a prática diária. Porque não adianta estar na igreja, cumprimentar as irmãs da igreja é muito boa, eu sou boa, nossa, irmã Débora é boa, que mulher boa. E eu chego em casa, meu marido fala, meu bem, faz um café para mim. O bullying tá ali, o coador tá ali e o café tá ali no armário. Cadê a mulher boa que estava na igreja servindo todo mundo? Então, assim, nós precisamos entender que nós precisamos entender e nós precisamos colocar na nossa cabeça, nós precisamos ser boas de verdade. Se o Senhor institui que nós temos que ser boa, nós temos que ser boas mesmo. Eu até fiz uma postagem no Instagram um tempo atrás, falando assim, tem um versículo em Provérbios que fala que a mulher boa, ela é respeitada. Então, muitas mulheres que estão assistindo essa live, já vou dizer para você, quer ser respeitada, seja boa. Seja boa para com Deus, seja boa para com as pessoas, boa de verdade. Que às vezes nós somos boas só na aparência e o nosso coração que Deus está vendo, né? Está ali com malícia. Precisamos acabar com isso, hein? Malícia não é coisa de cristão. Continuando aqui, vamos lá. Então, Romanos 12:2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. O que seria esse renovar a mente? Renovar. Trazer o que é novo para a nossa mente. Tirar o que é velho. Limpar, fazer uma limpeza, uma lavagem ali. Aproveitando esse momento de limpeza aí, gente, usar álcool em gel na mente, usar detergente, usar tudo. Mas tire esses pensamentos velhos sobre casamento, sobre mulher, sobre vida cristã. Tire esses pensamentos velhos da cabeça.
que o casamento é assim mesmo, um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia só ensina uma vida perfeita e reta. E nós, para cumprir os propósitos de Deus, precisamos entender o que a Bíblia ensina e cumprir os propósitos de Deus aqui na Terra. E os propósitos de Deus para nós, os propósitos deles são bons, são perfeitos, são agradáveis. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E para a gente viver a vontade de Deus, precisamos tirar os pensamentos velhos, tirar o que é velho, que está na nossa mente, nossa cultura religiosa, nosso jeito de agir no dia a dia, mudar tudo e colocar novo. O que é o novo? O novo é a palavra de Deus. Tirar o que é velho e colocar o que é novo. Tirar o que é velho e colocar o que é novo. Precisamos fazer isso. E o que seria isso? Dominar os nossos pensamentos. Dominar as nossas emoções. Porque se você tira o que é velho e coloca o que é novo na sua cabeça, você só vai conseguir pensar o que Deus pensa. Você só vai conseguir pensar em linha com a palavra de Deus. Você só vai viver em vitória. Então, assim, um casamento, para que ele seja estruturado e feliz, nós, mulheres, precisamos assumir o nosso papel. Nosso papel é de ajudadora, auxiliadora dos nossos maridos. Nosso marido tem um papel de ser o cabeça, o líder. Nós precisamos ser a ajudadora desse líder. Muitas das vezes nós não somos, porque não entendemos essa hierarquia de Deus. Ou obedecemos a palavra de Deus e temos um casamento de sucesso, ou nada feito. Nossos maridos, eles são realmente o cabeça. Mas e o cabeça está todo descabeçado? E aí, o que faz? Aí a ajudadora tem que ser sábia. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Então, quando o cabeça está descabeçado, dizendo bem popular assim, nós precisamos ser a edificadora. Aleluia. Essa é a nossa função como ajudadora dos nossos esposos. E não importa, nós temos que seguir essa linha. Ou não vamos ver a glória de Deus, porque você só experimenta a vontade de Deus se você renovar sua mente. Para renovar a mente, precisa encher a mente da palavra de Deus. Eu sou edificadora porque eu sou uma mulher sábia. É assim que nós temos que pensar. Porque muitas vezes os maridos vão precisar das esposas e a esposa, por não ter sabedoria, ela não ajuda, ela não quer fazer aquilo que ele está pedindo. Ah, se vira, você tem que fazer, você precisa muito de mim, é muito dependente, homem que isso, homem que aquilo. Não. Boca fechada e vai lá e faz. Obedecer, obediência. Total, obediência total, obediência sem questionar. Porque você não está obedecendo ao seu marido apenas, está obedecendo a Deus. E quando nós cumprimos os princípios de Deus, Ele cumpre as promessas dele na nossa vida. Isso é um segredo assim extraordinário. Para a gente ver o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, é preciso que a gente cumpra os princípios de Deus. Para cumprir um princípio, nós precisamos conhecê-lo. Conhecer de fato e de verdade quais são os princípios de Deus. A lei do Senhor, as regras que regem o universo que Deus estabeleceu para a mulher cristã. A mulher, ela tem esse papel de ser ajudadora do marido. No casamento, o casamento ele tem que ter a hierarquia que Deus estabeleceu correta. Por que muitos casamentos são desestruturados? Porque já tiraram muito tempo atrás a prioridade que Deus colocou. Primeiro não vem os filhos, depois o marido. Essa é uma das coisas que eu não canso de falar. E eu preciso falar isso aqui. Eu acho que deveria ter a primeira frase que eu deveria colocar. Em primeiro lugar na sua vida. Deus já é o cabeça. Deus é o tudo na sua vida. Então, Deus ele tem que ser a primazia da sua vida. O primeiro. Tem que vir antes de marido, tem que vir antes de filho. Tudo tem que vir Deus. Certo? Depois que você estabeleceu isso, depois de tudo, depois de Deus, que é tudo na nossa vida, vem o marido. Não é mãe que vem, não é a sua mãe que vem antes, não é o seu filho lindo que vem antes, é o seu marido. Então, assim, quando você cumpre essa hierarquia, primeiro Deus, depois marido, depois filhos.
Depois dos meus filhos, vem os meus parentes. Ah, mas minha mãe, vai vir a sua mãe. Porque a hierarquia estabelecida por Deus foi essa. A minha mãe, ela sabe disso, porque eu amo ela de paixão, e ela sabe que a hierarquia é desse jeito, e foi ela também que me ensinou alguns princípios que hoje eu sigo. E está na Bíblia, e porque está na Bíblia, eu creio. A prioridade de Deus, ela tem que estar dentro dos céus. Quando pois o marido, porque meu marido não é bom, meu marido não presta, não sei para que eu casei com esse homem, não sei o que eu faço com ele, eu nem gosto dele. Aí quando a pessoa faz desse jeito, espera que o final não vai ser bom. Verdade. E eu oro para que Deus alcance essa família antes que a destruição venha, porque a destruição ela vem e é certeira. Família que vive assim, vive uma vida totalmente difícil, desestruturada, você vê que só vive cheia de lutas, a pessoa só vive cheia de contenda, a pessoa só vive cheia de contenda, situação problemática, tribulação. A pessoa só vive no caos, porque ela trocou as prioridades que Deus estabeleceu. Deus, quando ele instituiu o casamento, ele fez tudo certo, é perfeito. E eu vou só falar uma coisa para você que vive numa vida de tribulação no casamento, tá? Vou deixar bem claro que às vezes as pessoas perguntam, é porque você não sabe, você não está na minha situação, seu casamento é perfeito, você é feliz, você é abençoado, você é linda, você é loira. Gente, é desse jeito. Né? É bem assim, a pessoa olha para mim e fala assim, Débora, mas você é perfeita. Então, vem falar dos meus problemas. Vamos lá. A Bíblia diz, quando o Senhor Jesus fez a oração em Mateus, ele falou assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Então, a vontade de Deus para a tua vida é a mesma que é no céu. Qual que é a vontade de Deus para você no céu? É que você vive num problema, na tribulação e na situação problemática? A vontade de Deus para você no céu é alegria, felicidade, paz, harmonia. Quando a gente chegar no céu, amadas, nós vamos viver em ruas de ouro, louvando. Essa é a vontade de Deus para nós aqui na terra também. As pessoas se confundem porque é cristã e tem algumas passagens bíblicas que falam sobre as tribulações. Então a pessoa pega aquilo porque vive tanto em tribulação e se abraça naquela passagem de tribulação. Mas o apóstolo Paulo fala que as tribulações são momentâneas, porque ela tem um propósito para o fim. Não é para viver na tribulação. Não é para o casamento ser uma tribulação. Não é para o lar ser uma tribulação. Não é para você olhar para o seu marido e falar que não era para ter casado com ele porque está tudo errado. Não é assim. Está faltando colocar as prioridades no devido lugar. Deus em seu coração ele tem que estar sempre como prioridade. Então, a obediência a Deus está acima de qualquer coisa. E para você obedecer a Deus, você precisa cumprir os princípios dele. E um dos princípios dele é que você se coloque na posição de edificadora do lar, de mulher sábia, de mulher ajudadora do seu esposo, e ele como líder da sua casa. Em muitas casas, a liderança já se foi faz tempo. Muitas casas não têm líder, muitas casas não têm cabeça. Muitas casas, as mulheres estão sendo lideradas por elas mesmas, dentro das próprias casas, aí não entende quando vem a tribulação, quando vem os problemas para os filhos, e quando não vê um filho, quando não vê outro, quando vê uma situação financeira, quando não é financeira, é de ordem emocional, quando não é de ordem emocional, é de ordem física. Por quê? Porque a pessoa está em desobediência. Em desobediência aos princípios estabelecidos por Deus. Quando o Senhor falou através do apóstolo Paulo para a gente renovar a nossa mente, era exatamente para isso, para você pegar esses pensamentos do mundo, que a vida é assim mesmo, que é uma tribulação só, que casamento é só feliz nos primeiros anos, que casamento é assim mesmo, que o marido é desse jeito, que a esposa é desse jeito. Pegar tudo isso, põe num saco bem grande, joga a marra bem longe de você. E vai cumprir os princípios
princípios de Deus para viver uma vida abundante e feliz. Porque quando nós cumprimos os princípios de Deus, a nossa vida passa a ser de felicidade. Aqui tem uma pergunta, deixa eu ver. E quando só nós buscamos a Deus? Não é pergunta, eu acho. Eu falo uma forma, ele fala de outra. Somos carne, irmã. Sim, não somos carne, irmã. Nós somos pessoas que somos um espírito, e quem é cristão deve viver espiritual. Amém. Nós temos uma alma e possuímos um corpo. Mas o Espírito Santo, se você confessou o Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo, porque você foi selado com o Espírito Santo da Glória a promessa. Deus. A partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito já estão em você e precisa agir na sua vida. E como que os frutos do Espírito agem na vida de um cristão? Através da renovação da mente, conhecimento. Muda esses pensamentos velhos e coloca o que é novo. Você tem domínio próprio. Domine a sua boca e pronto. Isso aí. A gente quer falar, a gente quer agir, a gente quer responder ao nosso marido. Às vezes a gente quer chegar e falar pá, tudo que a gente pensa. A vitória está em calar. Eu acho, Débora, que as pessoas usam muito a desculpa da carne, né? Para dar vazão a exatamente isso, para não seguir esses princípios de qual você está falando. Então, eu li aqui a pergunta da irmã e eu precisava falar, porque eu fico aqui ouvindo, aprendendo, mas eu quero falar para a irmã que o ensinamento é exatamente esse que a Débora está passando. Então, você fala, eu falo de uma forma, ele fala de outra, somos carne, mas como a irmã falou, nós não somos só carne. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos completados, preenchidos por algo maior. Então, não podemos usar essa desculpa da carne sempre. Já está virando tipo, uma coisa, como é que eu posso falar? Uma coisa muito... fugiu a palavra agora, mas é sempre a mesma desculpa. Ah, foi a carne. Ah, é por causa da carne. Ah, a carne. Isso é uma desculpa. A desculpa da carne é uma desculpa de desobediência da nossa parte. Isso. Não sobre a irmã que falou isso. Eu estou querendo dizer assim, muitas vezes até eu mesmo posso usar a desculpa de que mas eu sou um ser humano, eu estou na carne, né? Isso, pastora, jargão. A pastora Rosimeire falou jargão, é exatamente isso. Jargão. Exatamente. Assim, como eu estou na minha natureza humana, né? Que a Bíblia fala, a Bíblia se chama de carne, a natureza humana, como eu estou aqui no corpo humano, eu ainda não tenho corpo glorificado. Ainda estou no meu corpo humano. Então, realmente, várias situações em que, pelo fato de eu ser uma pessoa humana, eu vou reagir a essa situação. Mas, para isso, irmã, o que eu quero dizer? Quando nós renovamos a nossa mente, tiramos esses pensamentos velhos, que é o nosso, de responder à altura, por exemplo. Aí tem pessoas que sempre falam, eu sempre respondo, não levo desaforo para casa. Tem pessoas que sempre falam isso. Então, assim, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que nunca leva desaforo para casa. Ela sempre tem uma resposta na ponta da língua, quando alguém fala alguma coisa, ela responde. Quando a gente era do mundo, ou quando não praticávamos a palavra, essa é uma prática que nós podemos ter. Mas a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, e o senhorio que está em nosso coração é o Senhor Jesus, as práticas nossas têm que ser em obediência, em linha, em acordo, em ordem bíblica. Então, o fruto do Espírito se chama domínio próprio. Nós precisamos exercitar esse fruto, porque ele já está na vida do cristão. Todo cristão. Eu sei, tem muitas igrejas, muitos irmãos que pregam sobre dons, sobre coisas assim. Aí tem um irmãozinho que não entende, uma irmãzinha, ela fica querendo ter tantas coisas que ela já tem. Já está na Bíblia dizendo que é seu. Pega aquilo e vai viver. Os frutos do Espírito, quando nós somos cristãos, já estamos no Espírito, né? Porque o Espírito Santo já habita em nós. Nós precisamos exercitar os frutos que já estão na nossa vida. Exercitar, experimentar.
viver aquilo que diz a palavra de Deus. Alegria é um fruto do Espírito? Está triste? Senhor, o Senhor me deu o fruto do Espírito. Me ensina a experimentar. Sobre a parte da carne, eu quis dizer que eu vou para a igreja, faço a minha parte em casa, não deixo a desejar. Só que ele disse que eu vou para a igreja atrás de outro homem. Aí tenho que me calar, irmã. Sim, irmã. Tem. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Vamos lá de novo. Vou ler de novo para a irmã entender. Na minha Bíblia já estava até aberta aqui. Então, 1 de Pedro. A irmã vai chegar em casa. A irmã está em casa, né? A irmã vai pegar sua Bíblia agora. Ou depois. E vai ler isso aqui. Até isso aqui ser vivo na sua vida. Vamos lá. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, assim, tem coisas que nós podemos responder. Mas tem coisas, amada, que nós devemos calar. E deixar a palavra de Deus fazer o que ela precisa fazer na nossa vida. Certo? A palavra de Deus, ela tem poder. A Bíblia diz que a palavra, ela penetra na alma, ela divide a alma e o espírito. Ela discerne os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus é apta para penetrar, dividir alma e espírito e discernir, entender, compreender a alma e o espírito da pessoa, os pensamentos e as intenções do coração. Então, se você cumprir o princípio bíblico, cumprir a palavra de Deus, se calar, aí seu esposo vai ser ganho sem palavras. Ou Deus é mentiroso e nós vamos rasgar todas as Bíblias e não vamos mais cultuar nem louvar a Deus. Aleluia, Jesus. Ponto final. Por que que muitos cristãos têm muitos problemas? Porque questiona a Bíblia, questiona a Deus. Não estou falando da irmã Cláudia. É Cláudio ou Cláudio? Não estou falando dela porque ela está perguntando para nós que estamos falando um assunto aqui que é pertinente ao que ela perguntou. Não estou falando deste questionamento. Ela está me perguntando, eu estou respondendo. Mas agora eu respondi com base na palavra de Deus. Aí a irmã agora vai ler, vai ler, vai ler, vai ler. Lê hoje, lê amanhã, lê depois, lê outro dia. Até, irmã, até entrar no seu coração, até o Espírito Santo ir lá, discernir a intenção, ele moldar a sua mente e transformar a sua vida. E vai fazer esse mover no seu marido também. Sabe por quê? Porque Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira. Deus é verdadeiro, seja todo homem mentiroso, Deus é verdadeiro. Se está na Bíblia, eu creio. E se está na Bíblia, funciona. Quantas vezes eu já ganhei meu marido sem palavras? Porque eu obedeci o princípio bíblico, eu calei. E na hora que eu calo, eu já falo, Senhor, está entregue nas tuas mãos. Senhor, olha para mim, Jesus, me enxerga, né? Que a gente acha que Deus não está vendo, a gente quer clamar de qualquer jeito. Senhor, aqui estou eu. E ó, calada estava, calada permanece. Porque a Bíblia diz que é o nosso comportamento honesto e o nosso temor ao Senhor Jesus que vai fazer com que esse marido seja ganho sem palavras. Você está andando em retidão, você está indo para a casa de Deus, não está? Então, ponto final. Quando você voltar para casa, você fala, oi. O tempo está se esgotando. Eu vou dar início a outra live para a gente não sair desse assunto. As irmãs que estão aí, acompanham, porque eu vou abrir. Eu vou abrir aqui, que está acabando. Só falta 10 segundos, 9 segundos. As irmãs que estão na live, continuam na próxima. Vou abrir agora a outra, assim que acabar aqui.